Bom dia, pessoal. Por favor, abrir as câmeras. Bom dia. Vamos, a tia Tânia está esperando. Estamos na página 50. Hoje nós vamos ler as consequências do expansionismo novamente, porque na última aula não deu tempo. Então, nós estamos na página 50. A Gabriela pode abrir, a Marina, a Júlia. Vamos. O Felipe pode abrir também. Nessa página aqui, nós vamos falar das consequências do expansionismo. A expansão marítimo-comercial do século XV e XVI provocou profundas modificações no mundo ocidental, tais como o comércio da Europa expandiu e ele passou a envolver também o Oriente, considerando as Índias, a África e a América. O eixo econômico europeu, que antes estava restrito ao Mediterrâneo, deslocou-se para o Atlântico. E isso vai ocasionar problemas econômicos para as cidades italianas. Os reinos europeus, patrocinadores das viagens marítimas, enriqueceram-se com os lucros provenientes do comércio com as novas terras descobertas. Ou seja, as metrópoles vão se enriquecer às custas das colônias. O afluxo de metais preciosos proveniente das colônias ocasionou o aumento das moedas em circulação, determinando a organização do sistema bancário. A valorização do lucro, os investimentos nas possíveis riquezas das expansões marítimas e o acúmulo de capitais produzidos pelo comércio, também houve a pilhagem e pela expansão de novas terras descobertas, lançaram profundamente os fundamentos do capitalismo que consolidou-se no século XVIII. As transformações econômicas foram acompanhadas pela prática da intervenção do país na economia do mercantilismo, visando obter maiores riquezas e automaticamente os estados nacionais teriam mais poder. O enriquecimento das monarquias nacionais resultou no grande fortalecimento político dos reis, que acabaram por consolidar o absolutismo em seus países. A conquista de novas terras possibilitou a formação de impérios coloniais, que se transformaram em fontes de lucro para as metrópoles. A burguesia teve seu poder social e econômico fortalecido, já que se beneficiou consideravelmente com a expansão marítima. A colonização das novas terras deu origem, especialmente na América, a um movimento de escravidão, além de novas possibilidades de emigração para a América. E o expansionismo comprovou definitivamente a hipótese da esfericidade da Terra e consolidou um grande desenvolvimento cartográfico, como afirma o trecho a seguir. As grandes navegações representaram também uma das mais profundas revoluções científicas da história do Ocidente, que mudou para sempre a forma como os habitantes do velho continente entendiam o mundo. Conforme as naus europeias atingiam pontos cada vez mais distantes, a área representada pelos mapas mundis foi aumentando, ao mesmo tempo em que os contornos das áreas recém-descobertas iam se tornando mais nítidos. Em 1507, o cartógrafo alemão Martin publicou o primeiro mapa no qual aparece o Novo Mundo com o nome de América. Ao longo de todo o século XVI, o desenho do novo continente foi se tornando mais nítido, até que no início do século XVII, os mapas já se pareciam muito com aqueles que conhecemos hoje.
A chegada e, consequentemente, colonização da América levaram à imposição de vários valores culturais no Novo Mundo, ocasionando o processo de europeização das áreas colonizadas, ao mesmo tempo que provocaram intercâmbio cultural, já que costumes nativos como a composição da dieta também foram incorporados à cultura europeia. Olha, a chegada e a consequente colonização da América levaram a imposição de valores do Novo Mundo, ocasionando um processo de costumes europeus às áreas colonizadas. Mas também os europeus passaram a alimentar-se de vários alimentos que eles não conheciam. Exercício. Vamos lá, caderno na mão. Pessoal, para quem eu não vi ainda, seja bem-vindo à aula. Nós vamos fazer esses exercícios dos 17 ao 20 e depois vão vir os propostos. Os propostos vocês vão fazer de acordo com o tempo de vocês, mas fica confirmado que vocês farão. Vocês farão os propostos e farão os testes. Os propostos, vocês vão me chamar no privado e vão tirar as dúvidas comigo. E os testes, vocês vão fazer como dever de casa para amanhã. Então, anota aí. Dever de casa. Anota. Fazer os testes das páginas 55, 56, 57, 58, 59. Esse é o dever para amanhã. Tem gente que já perdeu 2 notas de dever comigo. Professora, repete as páginas para mim, por favor. São os testes, Pedro. Na página 55 até a 59. Vamos lá. Explique por que Dom João II, o rei de Portugal, reagiu contra a bula intercoeteira e cite o que ele exigiu sob a pena de atacar a Espanha se não fosse atendido. O que ele disse? Nós estamos falando de qual assunto? Do Tratado de Tordesilhas. Na bula intercoeteira, segundo o rei de Portugal, Portugal estaria no prejuízo com relação à Espanha. Então, ele disse o quê? É preciso fazer um novo tratado. É preciso mudar a linha do limite. Vamos lá.
Professora, você quer que eu coloque lá no grupo? Pode colocar? Pronto, pessoal? Vamos lá. Eu gostaria que a Mariana Lourenção lesse para nós a questão 18. Por favor. Em 1494, após a reação portuguesa contra a bula intercoeteira, foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Indique o que determinava esse tratado. Tá, fala para nós quais são as regras do tratado, Mariana. Caso você não saiba, você volta no livro e leia para nós. O que determinava? Determinava a área que cada país podia explorar, no caso, Portugal e Espanha. Não, você tem que falar um pouco melhor. Tem que falar qual que era a mudança com relação ao limite. O Tratado de Tordesilhas. Leia para mim na página 4. Acho que é 4. Aqui, ó. Nessa página, as disputas entre Portugal e Espanha. Você vai voltar umas 2 páginas. Aí você vai ler aqui, ó. Em 7 de junho de 1494. Você vai ler, escuta, Mariana, você vai ler e depois você vai explicar. Então, vamos. Em 7 de junho de 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas na cidade espanhola de mesmo nome. O tratado estabeleceu que tanto as terras já encontradas quanto as que fossem descobertas dali por diante seriam divididas entre Portugal e Espanha e Portugal, por um meridiano traçado a 370 léguas náuticas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Dessa forma, o mundo ficaria dividido ao meio, uma parte pertencendo a Portugal e a outra à Espanha. Esse tratado teve importância para Portugal, que garantiu para si a rota do leste e a posse de parte do território americano antes mesmo que ele fosse conquistado. Então, vamos aqui, nós duas, e os colegas também. O que dizia a bula intercoeteira? Ela está aqui, ó. O que dizia ela? Primeira coisa, quem foi que estabeleceu a bula intercoeteira, Mariana? Está no texto. Portugal e Espanha? Não. Quem foi que estabeleceu? Eu quero saber quem foi que fez. Quem foi que assinou ela? Quem foi, Daniel? Não sei. Então, vamos procurar no texto. Vocês estão, assim, bem acomodados nessas aulas. Não tá bom. Vamos, Gabriela, abre sua imagem, o Heitor abre, a Júlia abre. Todo mundo que tem condições de abrir, abre a câmera. Que eu estou esperando. Eu quero saber que dizia... Oi. O Paulo mandou no chat. Eu quero saber o que dizia a bula intercoeteira. Quem fez a bula, o que estipulava a bula. Pode ler e me falar. E não precisa ser a Mariana, mas o Daniel. Pode ser qualquer aluno que já tenha organizado. Gabriela, abre a sua câmera.
Maísa, não tem jeito. A Júlia pode abrir. A Manuela também pode abrir. Vamos, procura aí que eu tô esperando. Quem fez a bula foi o Papa Alexandre VI, Tá, e de onde ele era? da Espanha. Então, o que que quer dizer isso? Sendo ele da Espanha, ele vai favorecer quem? A Espanha. A Espanha. Então, nesse favorecimento, houve um desfavorecimento. Mariana Loureção, então, nesse desfavorecimento, quem ficou desfavorecido? Portugal. Portugal. Então, Portugal não aceita a bula. Ele fala, não, desse jeito não. Vocês estão com toda a parte, eu estou sem parte nenhuma. Então, ele fala, ele ameaça. E nessa ameaça, o que que resolve? Fazer o quê? Um novo acordo. Tratado nada mais é do que um acordo. Qual que é o acordo que eles fazem agora? O Tratado de Tordesilhas. No Tratado de Tordesilhas, eles vão ampliar a parte de quem, Gabriela? Portugal. Antes a bula falava que passava quantas léguas do Cabo da Boa Esperança, Pedro? Quantas léguas? Vamos lá no mapa. 100. Quantas léguas? 100? Hã? 100 léguas? 100 léguas. Olha, 100 léguas. Agora Nossa, falou que com o Tratado de Tordesilhas ampliou para quanto? 370. 370. Quem sabe quantos quilômetros é uma légua? O que é uma légua? É um conjunto de quilômetros. Uma légua tem quantos quilômetros? 7 quilômetros. Então, 370 vezes 7. Calcula aí. Tem lugar que é 6, mas pode calcular 7. Faz a conta aí para mim. 370 quilômetros. Léguas vezes 7. Para ver quantos quilômetros vai dar. Já calculou? Quanto, professora? 370 vezes 7. Pode ser vezes 6 também, não tem problema. 2.590 léguas. Quilômetros. 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 Eu também fiz a... Então, vocês fizeram de 7 ou de 6? E 7. Não tem problema. 7. Aí se variar é pouca coisa. Então, aumentou. Antes era 100. 100 vezes 7. Gente, 100 vezes 7. 700. 700. O outro ampliou para quanto? 2.000 e quanto? 2.590. Aumentou? Aumentou 3 vezes. Se aumentou, vai favorecer agora Portugal, que vai aumentar as terras a serem descobertas a seu favor. Agora vamos lá na pergunta. Indique o que determinava o Tratado de Tordesilhas. Determinava que Portugal poderia explorar as terras a serem descobertas a 370 léguas do Cabo da Boa Esperança, das Ilhas do Cabo Verde. Então vamos lá. É 17, não, é 18, né? Vocês estão caladinhos, vocês não falam nada. Parecendo que não está na aula. Aluno que não participa da aula não tem interesse. Se não tem interesse, não recebe CHI, não. Não tem interesse.
Pronto? Uhum. Olha, você colocou no grupo, Daniel? Espera que eu vou colocar lá. Eu printei a tela inteira por causa do meu mouse. Eu não sei o que tá acontecendo, só que a maioria das vezes não tá reconhecendo o clique. Então Eu não vamos tô lá. conseguindo capturar a tela. Tá bom. Qual foi a reação dos estados, dos países que não fizeram parte do acordo do Tratado de Tordesilhas? Quem não fez parte desse acordo? A França não fez, a Inglaterra não fez, a Holanda não fez. E eles vão aceitar esse não participar calados? Não. O que o rei Francisco falou? Volta lá e procura para mim. Volta lá no texto, procura para mim. O que o rei Francisco falou? Vou achar a página aqui para vocês. Na Ele página falou que isso 49. obrigava tanto quanto ele para os outros. E que ele gostaria de ver o testamento de Adão para saber Isso. se Ele falou assim: onde que está o testamento, o papel, o comunicado de Adão que dividiu o mundo entre vocês dois? Eu também quero participar, eu também quero ficar rico. Vamos lá. Vou fazer de novo, espera um pouquinho. Deu errado aqui. Professora, já falou que vou tentar trocar a bateria do mouse para ver se o clique começa a funcionar. Tá bom. Professora, não tem pilha aqui em casa, não. Como você vai fazer então? Eu vou printar a tela inteira. Eu falei pro meu pai comprar pilha hoje, vou ter que esperar até Tira lá. uma foto só da resposta com o celular.
Tirei e já mandei lá. Então vamos lá. Obrigado. Agora vai vir a questão 19. A Marcela e o Heitor vão responder aqui para a professora Tânia. Vamos lá. 19. As grandes navegações resultaram em diversas mudanças no mundo, pois houve uma grande situação de modernidade na parte econômica, política e cultural. Então, vocês vão vir aqui e vão circular na ordem política, econômica e cultural. Então, nós vamos dar aqui mostras do que mudou na parte econômica, do que mudou na parte política e do que mudou na parte cultural. Econômica, Heitor. Quando Portugal e Espanha traçam o Tratado de Tordesilhas, o que muda na parte econômica desses países? Leia para a professora Tânia, por favor. Heitor, já Tânia vai te falar a página. Eu já estou na página. Então pode ler. As grandes navegações resultaram em diversas mudanças no mundo, sendo um grande marco na Idade Moderna. Apresente 3 mudanças, uma de ordem econômica, uma política e uma cultural. Então, eu quero que você fale para mim uma econômica primeiro. O que mudou depois desse expansionismo europeu, na parte econômica? Vá, por favor, na página 50 e 51. As consequências estão todas aqui desse dever. Você viu que tem vários pontinhos? Está tudo aqui, ó, a resposta. Por exemplo, quando você vai na página 50, você vai ler o terceiro pontinho. Leia o terceiro pontinho. Os reinos europeus patrocinadores das viagens marítimas enriqueceram-se com os lucros provenientes do comércio com as novas terras descobertas. Então, isso é o quê? É uma coisa, é um fator econômico. Agora, você vai ler para a tia Tânia, por exemplo, na página 51, 1, 2, 3, o quarto pontinho na 51. A conquista de novas terras possibilitou a fundação de impérios coloniais, que se tornaram fonte de lucro para os estados nacionais. Isso é político. Isso é político. Né? Leia para a tia Tânia também um outro que vai falar do capitalismo, que está lá no primeiro, da 51. A valorização do lucro dos investimentos nas possíveis riquezas das expedições marítimas, o acúmulo de capitais produzidos pelo comércio, pela pilhagem e pela exploração das novas terras descobertas lançaram os fundamentos do capitalismo. Isso é que economia. se consolida no século... Capitalismo é dinheiro. Leia para a tia Tânia agora sobre cultura. O Museu de Cultura aqui. Leia primeiro. A tia Tânia achou de cultura aqui, vê se dá para fazer daqui. Leia para mim o último, o expansionismo. O expansionismo comprovou definitivamente a hipótese da esfericidade da Terra e consolidou um grande desenvolvimento cartográfico, como afirma o trecho a seguir. Isso. Agora você vai ler o que está entre a parte cor-de-rosa e as comidas. A chegada e consequência... e consequente colonização da América levaram à imposição de valores culturais no Novo Mundo, ocasionando um processo de europeização das áreas colonizadas. Ao mesmo tempo, provocaram um intercâmbio cultural, já que os costumes nativos, como a composição da dieta, também foram incorporados à cultura europeia. Tá.
Então, nós vamos colocar tudo que você leu para nós. Nós vamos fazer um econômico, um político e um cultural. Falta menos que 1 minuto para a aula cair. Quando ela cair, a tia Tânia vai chamar de novo. Então, vou esperar cair, porque senão não vai dar tempo. E aí, eu vou começar Não é mais fácil. a chamada. Não é mais fácil só fechar a reunião, não? Não, porque eu preciso gravar. Ah, Pode colocar aí. Questão 19. No plano econômico. Eu vou começar a ditar.